Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Giza Nunes e como eu já havia conversado com vocês anteriormente, nós vamos fazer um vídeo hoje falando sobre os conflitos que estão acontecendo entre os russos e os ucranianos e entender por que esse ataque que aconteceu agora dia 24 de fevereiro mostra somente um pedacinho do que realmente é esse conflito. Né, que ele já vem aí de muito tempo atrás. Então a ideia desse vídeo é a gente entender por que ele está acontecendo e quais são as consequências que podem vir a acontecer com essa invasão. Então fica ligado, preste atenção, que é um vídeo bem curto, bem leve, para você aprender muito mais. Lembrando de sempre, se puder, compartilhar esse vídeo. Se você está no Instagram, compartilha. Se você está no YouTube, vai lá e manda esse link para alguém. Mas repassa essa informação, principalmente aí para quem não conhece um pouquinho dessa história. Então fica aqui e preste atenção. Eu falo presta atenção, parece que eu estou falando com os meus alunos. Se bem que a maioria que está aqui no meu Instagram é aluno, então. Bom, para a gente começar a entender essa história, a gente precisa compreender que hoje o que é o território ucraniano, ele também há um tempo atrás foi anexado parte de um outro território, que é chamado e conhecido como Crimeia. Esse território ele já foi um território muito disputado desde lá do século IX, tá? Onde houveram vários conflitos e que um dos últimos povos a dominarem esse território da Crimeia foram os turcos, tá? Os turcos, sim, né, que a gente conhece ali, principalmente, né, parte do que hoje forma o Oriente, né? Então nós temos ali um dos últimos, né, que possuíram essas terras e que vão começar a brigar com alguns povos lá da Escandinávia. Sim, os famosos vikings, né? Eles vão começar também ali a querer esse território. E após aí 10 batalhas que acontecem desses povos escandinavos contra os turcos, esses povos acabam levando a melhor e se estabelecendo ali, formando o que a gente chama de Rus de Kiev. Esse Rus de Kiev é um ancestral medieval, tanto dos russos quanto dos ucranianos. Então, a galera russa começa a se desenvolver aí nesse período, assim como também os ucranianos. Então, aí a gente já tem a primeira questão, né, desse conflito. Então, aí nós já temos a primeira grande conquista dos russos no território da Crimeia, tá? Esse território vai ficar na mão dos russos até o ano de 1954, tá? Que é quando a gente vai ver a união, né? A nova formação da Rússia, que é chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética, como alguns chamam. Tá? E essa formação faz com que vários países formem apenas um conglomerado, tá? Inclusive, quem faz parte desse novo conglomerado chamado União Soviética é a Ucrânia, tá? A tão famosa Ucrânia. E acontece que, como esse território da Crimeia era ao lado do território ucraniano, e como agora a gente tem uma só União Soviética, os russos disseram, não, bora deixar aqui a Ucrânia tomar de conta desse território, porque fica mais fácil. Claro que todos que fazem parte da União Soviética vão ter acesso livre ao território da Crimeia, já que é apenas agora, né, um país só. Aí vem uma pergunta muito importante que vocês devem estar aí batendo cabeça. Mas por que os russos queriam tanto esse território da Crimeia? Muito simples, gente. Se a gente pegar o território russo, a gente vai ver que os mares do território, eles são mares frios. O que é isso? Que em determinada parte do ano, eles congelam. Então, fica impossível o transporte, né, e o comércio marítimo por conta desses mares frios. Então, eles precisavam dos chamados mares quentes, tá? Que são, né, os mares ali que realmente, em nenhuma época do ano, eles congelam. E acontece que ali pelo território da Crimeia, a gente vai ter um estreito chamado de Estreito de Dardanelos. E por esse estreito a gente vai ter o acesso aos mares quentes, que era o que os russos queriam. Então, é muito importante a gente lembrar disso daí. Mas o que muitos não esperavam, nem a Rússia esperava, era que a União Soviética fosse quebrar. E foi o que aconteceu em 1991, com o fim da Guerra Fria.
quando a gente vai ter o desfacelamento, a quebra, o rompimento do que a gente chamava de União Soviética, onde vários países passaram a ser independentes. E o que isso muda? Simples, o território da Crimeia passa a ser parte do território ucraniano, ou seja, os russos acabam perdendo o seu território para a Ucrânia. Claro que a gente vai ver um acordo sendo firmado entre Rússia e Ucrânia por conta do território da Crimeia, passa a ser de domínio ucraniano, contando que a Ucrânia permita que os russos possam utilizar ali os estreitos, né, para a navegação para os mares quentes continuar acontecendo para os russos. Então, com esse acordo feito, né, a Crimeia passa a ser parte do território da Ucrânia. Bom, e só para contextualizar um pouquinho, gente, aquela área de fronteira entre a Ucrânia e a Rússia eram, em sua maioria, habitados por russos. Além também lá da Crimeia, que também, em sua maioria, eram russos que acabavam morando lá. Em 2014, a galera lá da Ucrânia está bastante insatisfeito com o presidente atual, dizendo que o presidente era fantoche dos russos, que os russos faziam o que queriam com o território deles, e também os ucranianos queriam uma aproximação com a Europa e também com os Estados Unidos. Então, eles começaram a travar uma batalha para retirar o presidente do poder. Acontece que os Estados Unidos e a Europa também vai auxiliar através da OTAN e vão conseguir efetivar essa retirada de poder do presidente em 2014, fazendo assim com que eles colocassem um presidente alinhado com as ideias norte-americanas e também europeias. Então, gente, estamos armando aí essa bomba, né? Porque afinal agora o território da Crimeia está no comando da Ucrânia e com o apoio, obviamente, dos Estados Unidos e da Europa. Ou seja, eles querem impedir que os russos façam uso desse território. A Rússia vai intervir, vai fazer um referendo lá dentro da Crimeia, dizendo assim, ó, vocês vão votar em quem vocês querem que comandem aqui. Se vocês querem os ucranianos ou se vocês querem os russos. Obviamente, né, que esse referendo, quem vai ganhar é a Rússia. E aí, né, nós vamos ter agora sim as ameaças de invasão ao território da Crimeia, caso os ucranianos não devolvam para os russos. Com essa entrada aí de Putin, né, que é o presidente russo, né, então o Putin vai dizer que, olha, a gente ganhou o referendo, o território é nosso. Os Estados Unidos vai se meter e vai dizer que a Rússia está ameaçando a soberania dos ucranianos, já que existia um acordo. E aí Putin vai dizer, não, o território é nosso, houve um referendo e a gente vai tomar esse território. Então aí começa toda a problemática, porque o Putin começa a armar uma guerrilha ali, a galera que morava lá ali nos extremos, né, da Ucrânia com a Rússia, e que na maioria eram russos, ele começa a armar a galera lá. E os Estados Unidos vai intervir através ali da OTAN e também vai começar a armar os soldados ucranianos, que era do governo chamado governo de Kiev, tá? Então, aí sim nós vamos ter, né, realmente um medo de que os russos finalmente invadam a Ucrânia. E esse medo, né, permanece até o dia 24 de fevereiro de 2022, onde realmente os russos atacam pela primeira vez o território ucraniano. E assim nós temos indefinido, né, o que vai se suceder com relação a isso. Os Estados Unidos vai revidar? A Ucrânia vai revidar? Nós vamos ter efetivamente o início de uma talvez terceira guerra mundial? Isso são perguntas que não sabemos responder, porque não sabemos que proporções isso vai tomar. E é isso, gente. Não sabemos que fim isso vai levar, se esse conflito vai se resolver ou não, se pode ou não estourar uma outra guerra mundial, porque afinal é assim que todas as guerras começam, sempre um começa e os outros acabam tomando as dores.
e aí a gente infelizmente não pode dizer se vai ou não realmente acontecer. Além disso, o Putin deu uma declaração dizendo que vai retalhar duramente, como nunca se viu, né, se algum país tentar intervir. Então isso é uma ameaça muito grave, né? Realmente é pra gente temer, mas vamos torcer para que tudo dê certo e que esse problema se resolva. Se há um certo ou um errado, não cabe a nós dizer. O que a gente tem que torcer é para que realmente isso não ecloda numa grande guerra, que é o que a gente não quer realmente que aconteça. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas. E até a próxima. Obrigada, tchau!